A compra de um imóvel não pode entrar na vala comum. Isso porque ela não é uma decisão tomada por impulso. Portanto, os profissionais que se dedicam a criar estratégias de comunicação que impulsione o sonho de ter um lar para chamar de seu, precisam ter habilidades específicas. E é por isso que nesse episódio a gente vai desbravar o mundo do marketing imobiliário. Vem comigo? Muitos atores são envolvidos quando a gente vai falar de compra e venda de um imóvel. A gente tem o comprador, o vendedor, os corretores, as financeiras, os intermediários, enfim, é um ecossistema bastante grande. Como que eles se conectam e como que eles se encontram quando a gente fala disso tudo sob o ponto de vista da comunicação? É isso que eu quero saber dos nossos convidados de hoje e é por isso que eu recebo no Fala Mercado a Luciana Manetti Saraiva, que é CEO da Melon Marketing Imobiliário, e o Luciano Castilhos, que é CEO da B2B. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Prazer. Aqui. Bom, como a nossa dupla é estreante no Fala Mercado, eu já vou contar para eles que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, é tudo com vocês. Perfeito. Preparados? Preparados. Vamos começar. Eu gosto sempre de começar alguns assuntos de uma forma bem didática para a gente contextualizar a nossa audiência. E eu vou começar pelas damas, Luciano. Fique à vontade, por favor. Então, eu quero começar sabendo, do ponto de vista de vocês, no que consiste o marketing imobiliário? O marketing imobiliário, ele é uma ferramenta, né, utilizada para a gente tentar impulsionar as vendas, mas sempre na direção dos clientes, né, do público que é o interessado por aquele imóvel, né? Então tem muito essa sensibilidade de identificar para quem é que eu estou construindo, né? Quem é o público que pode vir a se interessar pelo meu imóvel e como eu vou encontrar este público num mercado tão amplo, com tantas facetas aí que a gente encontra hoje em dia. Então, o marketing imobiliário consiste em a gente identificar entre esses diversos públicos, entre essas diversas ferramentas, como é que a gente vai montar uma estratégia para atingir esse objetivo, né? E aí, como tu mesmo já comentou, né, Márcia, a gente tem diversos públicos, né? A gente tem diversos agentes, a gente tem os corretores de imóveis, a gente tem o público final, a gente tem os agentes financeiros. Então, essa estratégia ela precisa ser bem ampla e bem complexa para abarcar todos esses públicos, né? E então, para que ela seja realmente uma estratégia 360, uma estratégia... E uma boa de uma costura aí para atingir todos eles, né? Com certeza. E para ti, Luciana? Do ponto de vista acadêmico, a gente pode dizer que o marketing imobiliário são um conjunto de regras que tem o objetivo de desenvolver um produto imobiliário, de levar ele ao mercado, de vender esse produto. Mas quando a gente fala de marketing imobiliário, ele é bastante desafiador, na medida em que o cliente que nós vamos acessar é um cliente que vai comprar um produto que vai ser entregue daqui a 36, 48, 60 meses, que vai ocupar, nesse período, 30% do salário dele por muitas vezes. Então, as ferramentas, o mecanismo usado para acessar esse cliente, ele, por vezes, é parecido com o varejo, mas com características um pouco específicas. O desenvolvimento dessa plataforma do marketing imobiliário de apresentação do produto, ele passa por etapas que aí sim elas divergem no varejo, como teaser, um breca varejo, nós construímos invasão nas imobiliárias, o produto que guarnece esse lançamento, como imagens, a Lu, por exemplo. Nós fizemos vários trabalhos juntos, conhece bem este tema, né? Desde anúncio de outdoor, buzzdoor, panfletagem, enfim, todo este material que guarnece o lançamento imobiliário se presta para o marketing em si. E, na verdade, vocês lidam, em outros mercados também, né? Mas vocês especificamente, porque vocês precisam atingir, basicamente, o cliente do cliente de vocês, né? Sim. Exatamente. Então, vocês mergulham no negócio do cliente de vocês para atingir o cliente deles. É verdade. Então, isso também dá uma especificidade que talvez em outras áreas esse contato seja mais direto ou não passe por isso, né? Daqui a pouco a gente está falando, sei lá, de atendimento
de um posicionamento, de um branding, e não de venda de fato, que é o que você se propõe a fazer, né? Na verdade, o fim sempre é a venda. O marketing ele se presta para fazer essa construção de algo que vai existir, de novo, daqui a 36, 48, 60 meses. Então, a gente constrói essa ideia hoje e, possivelmente, no mercado não exista nenhum tipo de produto que se espere tanto tempo para receber quanto um imóvel, por exemplo. Então, essa estratégia de construção, ela tem que ser muito ajustada e muito concatenada com aquela necessidade específica do cliente, para conseguir demonstrar isso ao longo do tempo. Por isso que existem hoje apartamentos decorados, sala de imersão e toda essa folheteria que nós acabamos construindo para convencer, ou seja, para trazer luz a este comprador deste imóvel, né? E uma coisa interessante também, eu vou pegar o gancho do Luciano para ir para a minha segunda pergunta, que é assim, é um produto que o comprador, né, o cliente final, muitas vezes ele demora para receber. E aí a gente vai para o que eu falei lá no início, né? A compra e a venda de um imóvel, ela não é uma decisão tomada por impulso. Então isso dá para vocês uma série de exigências de skills que são diferentes de outros varejos, né? Então eu queria entender de vocês assim, como é esse trabalho de comunicação a ponto de conquistar os públicos que são diferentes, estratégicos e importantes em todo o processo. Mas quando a gente fala de público, como que essa estratégia acontece? E tem uma outra... A gente já comentou sobre isso, mas essa especificidade é muito importante, né? Os vendedores não são funcionários da empresa, né? Os corretores de imóveis, eles não são funcionários da construtora. Então, é um outro público com o qual a gente precisa criar um relacionamento de muita confiança, né? Porque, afinal, no momento que tu estás vendendo um produto de uma empresa na qual tu não trabalha internamente, tu precisa confiar. Então, a questão da credibilidade, né? Da confiabilidade da construtora é muito importante. Isso vai ser construído ao longo de muitos anos, né? E aí, depois, a gente tem, então, que trabalhar com esses vendedores que são externos à empresa e que precisam também comprar a ideia, né? E após comprar a ideia, eles precisam ir atrás do cliente para aí sim vender a ideia para eles. Então, tem muitas etapas e é isso, né? Não é uma compra rápida. Dificilmente alguém vai comprar um imóvel assim em 2, 3 meses, a não ser que seja algum investidor, alguém que está acostumado já a comprar. Então, é uma compra muito mais também já sabendo, né, conhecendo, racional. Que né? também é outro público, né? Exatamente. Esses compradores que são investidores, aí eles vão avaliar números, né? Eles não vão, muitas vezes, se preocupar em entrar no apartamento decorado, em fazer o tour 3D, né? Eles simplesmente vão olhar os números e vão tomar essa decisão de compra. Tu não tem que encher os olhos do investidor nesse ponto, né? Tu precisa apresentar dados, apresentar informações. Convencer ele que é um bom negócio. Exatamente, né? E o cliente final, claro, a pessoa que vai morar, ela quer aproveitar esse momento também, porque muitas vezes é algo que a pessoa esperou a vida inteira, né? Quantas pessoas aí esperam 10, 20, 30, 40 anos para conseguir juntar o dinheiro para fazer dar a entrada no imóvel, né? Então, essa compra é muito pensada, né? Às vezes tem pessoas que vão visitar imóvel e a gente, nesse ponto, a gente se envolve bastante, porque eu também sou corretora de imóveis, então acompanho, né, as visitas com os clientes, com alguns determinados clientes, e muitas vezes eles vão 4, 5 vezes, eles levam a esposa, eles levam o filho, eles levam o arquiteto, né? Então, assim, é uma compra que ela é muito pensada, ela é muito planejada e hoje em dia o cliente já chega pronto, né? O cliente já chega munido de toda a informação, né? Então, o corretor tem que estar muito preparado e tem que saber identificar também se esse produto é para o meu cliente, porque não adianta eu fazer uma venda e daqui a pouco o cliente não tem condições de fazer esse investimento no momento, não vai ser bom para ele. Então, também é papel do corretor orientar o cliente nesse sentido, né? Do que é viável para ele, né? Muito no marketing, na comunicação como um todo, a gente fala muito sobre a jornada do consumidor, né? E a jornada do consumidor de vocês, ela é muito maior. Muito. Né? E, assim, vocês diriam que... posso estar errada e, por favor, se eu estiver, me corrijam, mas, assim, me parece que há uma necessidade de um acompanhamento, de um trabalho mais
de conquista mais genuína do que aquele que é um comprador por impulso, né? Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar antes de responder diretamente a tua pergunta é o motivo que leva as pessoas a comprar um imóvel. E as pessoas compram pelos mais diversos motivos. Compram porque melhoram de vida, compram porque pioram de vida. Compram porque casam, compram porque separam. Compram porque mudam de endereço, porque querem melhorar o local ou a casa. Enfim, esses motivos fazem com que as pessoas acessem a busca por imóvel das mais diversas formas. Bom, não ser impulsivo é relativo às vezes. Existe um grupo de pessoas, sim, que acaba aderindo um pouco a essa característica de impulso. Eu sempre digo, quando eu falo sobre o mercado imobiliário, que as pessoas compram por emoção e justificam por razão, assim como compram um carro, compram outros bens. De novo, o que difere do nosso bem, o nosso produto em si, é que possivelmente ele seja o produto de mais alto valor que uma pessoa compra na sua vida. O imóvel é o produto mais caro. Algumas compram uma, duas, mas a média é cada brasileiro comprar um imóvel ao longo da sua vida, quando consegue. Então, ele tende a racionalizar. O que o marketing se presta? Esta construção de marketing, a gente já fez alguns trabalhos juntos com a Lu, né, tanto em Pelotas como em Santa Catarina, e toda essa construção visava o encantamento do cliente. Porque se ele racionaliza o processo, nós vamos para metro quadrado, nós vamos para localização. E um processo de compra racional é um processo muito doloroso para todo mundo. Ele precisa ter um componente de emoção. E essa construção, para trazer este componente de emoção, ela é vista, como eu disse anteriormente, no plantão, no decorado. Tudo que é feito para encantar esse cliente, para conseguir colocar ele dentro de um local que ele vai receber daqui a 36, 48, 60 meses, pagando caro por isso. Então, ou às vezes um preço que para ele vai ser caro, né? Então, de novo, tudo o que nós fizemos é para cada vez mais transformar essa venda em algo emocionante. As pessoas compram aquilo que faz sentido para as suas vidas. E quando ela adquire um iPhone, por exemplo, um automóvel, imóvel é a mesma coisa. Então, essa característica é que nós tentamos, cada dia que passa, buscar, e o marketing imobiliário, a nível mundial, cada vez vai mais para esse objetivo. Não vender metro quadrado, vender sonho, vender algo aspiracional. Essa é a grande ideia. Legal. Na verdade, assim, tô batendo muito nessa questão do não ser uma compra por impulso, porque vocês estão me trazendo elementos disso. Assim, então, é uma jornada maior, demora mais para receber, precisa mexer com a emoção. Então, eu queria explorar um pouquinho mais, assim, queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso. Quando a gente pensa o seguinte, todo marketing, por essência, ele tem a missão de entender as necessidades do cliente e sanar suas dores. Ponto. Mas o marketing imobiliário, provavelmente outras áreas também tem as suas especificidades. Então, eu queria entender, assim, o que muda desse marketing raiz, que o Luciano trouxe, inclusive, lá na sua definição acadêmica, para o marketing imobiliário que precisa, em termos de comunicação, mais tempo. E uma coisa que a gente fala muito, né? Precisa de mais tempo, precisa ser bem cuidado, precisa ser mais lapidado. Mas a gente vive num mundo que voa, né? Como é que diz? O mais devagar voa. Quem caminha está parado, quem corre está andando, quem está voando está correndo. Exatamente. Então, assim, o que precisa nesse marketing imobiliário para que porque aparentemente a conta não está fechando, gente. Vocês precisam de um super tempo, né? Vocês, no sentido que se dedicam à parte de marketing e comunicação dessa área, considerando, e mais do que isso, né? Considerando que, em função desse corre, também a oferta é muito grande, né? A oferta de opções imobiliárias cada vez maior, porque há um investimento também das construtoras. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso.
Eu acho que assim, um dos grandes pontos assim da questão da digitalização, né, de todo esse processo da velocidade das coisas, é que hoje em dia as pessoas acessam muito mais rápido as informações e então elas têm o mundo na mão delas, né? Então isso facilita muito, mas também requer que o vendedor, tanto o cliente, a construtora, quanto o corretor esteja mais preparado, né, para entender essa necessidade e para ir atrás de desenvolver também um produto, porque isso é uma coisa que é muito curiosa, né, com o mercado imobiliário. Tu vai desenvolver um produto agora que vai ser entregue daqui 4, 5 anos. E aí nisso aconteceu pandemia, aconteceu enchente e a situação mudou completamente. As pessoas deixaram de ir trabalhar no escritório e foram trabalhar em casa, então elas não querem mais um escritório, elas querem ter uma casa maior onde tem um espaço para home office. Então, acho que a questão da percepção, assim, de estar sempre conectado, né, com os fatos e entendendo e muitas vezes adaptando os seus produtos, né? E isso tem muitas construtoras que já se deram conta, assim, né? Que muitas vezes elas têm que adaptar certas coisas que lá no início elas pensavam, o meu empreendimento vai ser para esse determinado público, e daqui a pouco não é. Daqui a pouco aquele espaço ali de 70 metros quadrados que ele achou que seria ok para uma família de um casal com filho, não cabe mais, porque agora precisa de um home office, agora precisa de um espaço maior, agora as crianças precisam brincar dentro de casa, né? Então, assim, tem muito dessa também percepção e entendimento de que o mercado está constantemente mudando, as pessoas estão constantemente mudando, né? Então, assim, o fato de esse produto ter uma vida muito longa, assim, né? Um período de construção, isso não pode ser algo estático, né? A gente não pode entender isso como algo estático, isso precisa acompanhar. O plano de ação de vocês, provavelmente, ele muda com uma certa frequência, né? Frequentemente. Ele é vivo, né? Eu gosto de uma frase que Nelson Rodrigues dizia, né? Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa. Então, a gente, o tempo todo, a gente planeja e a grande sacada do mercado imobiliário é planejamento, né? A gente trabalha muito em cima de planejamento e a primeira coisa que eu pergunto... Mas esse planejamento... E ele é vivo. A gente vinha agora discutindo no caminho justamente essa característica de ele ser vivo. Primeira coisa que eu preciso saber, eu gosto da ideia de crono reverso, né? Eu pergunto pro empresário que nós estamos atendendo, um novo cliente, quando que quer lançar? Eu quero lançar em tal data. A partir dali eu faço todo o crono reverso. A gente começa a ver as ações de trás para frente. É a partir desse momento em que as coisas acontecem de fato, né? Mas quando tu perguntava ali em especial sobre, né, sanar as dores de quem vai comprar, né? E aí eu volto ao ponto anterior, nós não podemos, e é a grande sacada, o nosso grande trabalho, a Lu faz isso muito bem na agência dela, né? E nós buscamos isso na gestão que nós fizemos, deixar a venda cada vez menos racional. Né? A jornada do cliente de compra, se ela for racional, a gente vai discutir atributos que são absolutamente subjetivos demais. Né? Quando a gente transforma essa venda em algo emocional, quando a gente soluciona um problema do cliente em si, quando a gente apresenta benefícios que ele vai ter em morar naquele lugar, nós trazemos este produto para ele de uma forma diferente, ele para e é mais ou menos assim, puxa, eu não tinha percebido isso sobre este aspecto. Então é para isso que serve a comunicação, para mostrar para ele algo que ele não tinha visto ainda, né? E para que ele acesse exatamente naquele momento. E para criar necessidades que a pessoa nem sabe que tem. Nem sabe que tem. A Lu falava, Sim. A Lu falava algo muito interessante. Percebe? Eu acabei de dizer algumas características do nosso mercado. Nosso mercado é um mercado futuro. A gente constrói, é o que tu falaste, um empreendimento, ou concebe, melhor dizendo, a palavra correta, um empreendimento em um Brasil e nós entregamos em outro Brasil. Os empreendimentos que foram concebidos, por exemplo, pré-pandemia, estão sendo entregues hoje. Nossa. E numa necessidade diferente. Mas a gente tem, pelo menos, Brasil, um tubo de ensaio muito interessante que chama-se São Paulo. Né? Eu sempre digo, Brasil não é uma Faria Lima, mas São Paulo ele é um grande tubo de ensaio. Nós temos diversas consultoras que fizeram empreendimentos de nicho lá. Eu posso citar, por exemplo, a Vitacom, né, que foi uma consultora que fez o menor apartamento da América Latina, com 10 metros quadrados. Né, o Frankel, quando ele quis conceber esse apartamento,
né, para poder vender no metro quadrado que ele queria e que precisava para fechar a conta, antes de vender um metro quadrado, ele conceitualizou o produto, ele deu um nome para o produto e ele deu um sentido para o produto. Né? Então, antes de solucionar um problema, e olha que eu estou falando, é algo muito claro no mercado de imobiliário hoje, antes de solucionar um problema, nós precisamos colocar o sentido na vida das pessoas, no produto. Pegar o sentido da vida e colocar no produto. É o que o marketing se presta a fazer por vezes, entendeu? Não são metros quadrados, 10 metros quadrados. O que eu tenho ali é algo que vai fazer sentido na vida dele. Então, eu tiro a racionalidade e coloco a perspectiva. Isso é forte, isso é profundo, mas é isso que o mercado é o que as pessoas querem. E elas vão ser felizes ali. Né? Não adianta morar numa casa grande, gigantesca, que eu paguei barato, mas morar afastado, longe de tudo, da minha família, longe, por exemplo, de um shopping, longe de um mercado, enfim. Tem essa possibilidade, mas... Sim, isso vai de acordo com a necessidade e o momento daquele comprador. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente diz, às vezes, tem imóveis que é para pessoa passar o resto da vida. Exatamente. Tem imóveis que é o primeiro, tem imóveis que é para família, tem imóveis que é para, sei lá, uma pessoa, enfim. Mas é interessante também o quanto a área de vocês, o quanto o marketing imobiliário, ele pode ser impactado, pode não, ele é impactado fortemente pelas ações externas, né? Porque assim, o mercado está aquecido, vende mais imóvel. O mercado desaqueceu, freia tudo. Veio uma pandemia. Bom, agora os imóveis comerciais já não são mais tão importantes quanto os residenciais. Exatamente. Veio enchente. Pô, então provavelmente os mais altos agora são os mais procurados. Então, vocês são impactados o tempo todo. Então, para vocês também é muito importante todo o entorno, né? O que torna mais desafiador ainda. Com certeza. E essa questão... financeira e econômica, né, ela impacta diretamente o negócio, né? Então, quanto mais a gente tem disponível no mercado o financiamento, quanto mais capital a gente tem disponível para que as pessoas possam acessar e comprar o seu imóvel, melhor. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma realidade sempre, né? Isso vai mudando. E aí, as construtoras que pensaram em ter uma velocidade de venda determinada para o empreendimento se deparam com uma situação em que isso vai mudar. Invariavelmente vai mudar, né? E então, como é que se ajusta isso, né? E aí entra muito o trabalho da gestão comercial, que é o trabalho do Luciano na B2B, que é fazer essa regulação do mercado também de acordo da venda do empreendimento de acordo com o mercado, né? Como é que a gente trabalha num momento em que o crédito está a 1000, está explodindo, e como é que a gente trabalha num momento em que as pessoas não estão conseguindo acessar esse crédito e elas precisam deles muitas vezes, né? Então, tem construtoras que são segmentadas, que elas não têm um portfólio amplo com produtos de médio padrão, alto padrão, popular. Então, elas são diretamente afetadas, né? Nossa. Então, isso é muito... Assim, também tem que ter alguém muito experiente que entenda muito disso por trás, como as empresas de gestão comercial, para ajudar o construtor nesse momento, né? Porque muitas vezes vender rápido não é a melhor estratégia, né? Então, tudo isso, assim, é uma equação muito complexa, assim, de se administrar, e é por isso que cada vez mais as construtoras estão entendendo a necessidade de ter consultorias, de ter empresas especializadas que possam acompanhá-las durante esse processo, que possam ajudá-las a ter o melhor resultado possível, que é o que todo mundo quer, né? No final do dia, todo mundo quer vender. Exatamente. E eu indo muito nessa ideia da Lu, eu acho que vale lembrar que quando a taxa de juros está alta, a gente está falando uma Selic absurda agora, o primeiro a sofrer são dois setores que sofrem significativamente: varejo e a construção civil. Quando a taxa de juros baixar, né, de novo, e o ciclo cíclico, vai demorar de novo, não significa dizer que a economia já comece a funcionar imediatamente. Tu tem um ciclo de adaptação de novo. Então, o mercado imobiliário ele sofre em todas as pontas, o tempo todo. Eu costumo dizer que o incorporador, o loteador imobiliário, ele é um ser absolutamente resiliente, né? Que ele tem que ser quase uma pitonisa, ele precisa prever o futuro. Essas ações de lançamento, de precificação, de crédito imobiliário, isso é uma tortura para ele no fim do dia. É uma tortura. Então, o bom
o que nos beneficia em certa medida, né? É o tamanho da representatividade do mercado imobiliário no PIB brasileiro, que é significativo. Isso faz com que, por exemplo, talvez a nossa cadeia seja a maior do Brasil. A cadeia do mercado imobiliário e as suas adjacências, elas formam a maior cadeia do Brasil. A gente gera emprego em cada canto do Brasil, desde alguém que faz móvel, eletrodomésticos, pessoa que está trabalhando na obra. Então, a nossa cadeia é muito gigantesca. Faz com que a gente tenha incentivos governamentais, como uma taxa de juros um pouco mais baixa, um programa de tributação um pouco mais baixo, para incentivar não só esta cadeia que se presta para empregar, que se presta para movimentar a economia, mas também, sobretudo, que é pouco falado às vezes, para suprir um déficit habitacional absurdo. Né? A gente tinha um déficit habitacional, quando o programa Minha Casa Minha Vida, como referência, foi lançado, 9 milhões de habitações. Passado aí quase 20 anos do programa, nós continuamos com o mesmo déficit habitacional. Né? O Brasil vem crescendo e esse déficit ele não é alcançado. Né? Então, a gente tem uma grande lacuna pela frente, mas também com desafios. Né? O negócio da construção é um negócio que dá certo, ele dá dinheiro, mas quando ele dá errado, ele também dá muito errado, ele é muito arriscado. Né? Então, nós não temos grandes players no mercado hoje, muitos grandes que sobreviveram em função desta característica que a Lu falou. Né? Então, o nosso trabalho, o trabalho do marketing, da gestão comercial, ele ajuda o empresário a mitigar bastante esse problema, isto é, diminuir a curva de aprendizado deles. Então, por isso que é importante esse aspecto. Legal. É interessante porque também vocês trazem olhares que a gente, né, os leigos especialmente, nós leigos, a gente não olha para isso, né? E eu queria voltar um pouquinho também de novo para puxar a brasa para o nosso assado da comunicação, que é assim, a gente falou lá no começo, né? Vocês lidam com públicos diferentes, né? Stakeholders muito diferentes. Então, vocês têm muitos agentes que vocês precisam encantar, como disse o Luciano. Então, vocês têm o corretor, vocês têm o comprador, vocês têm o empresário, vocês têm assim, o intermediário, vocês têm os agentes financeiros. Todos eles precisam confiar neste produto para que a roda gire, né? Então, eu queria entender um pouco de vocês como que é montar uma estratégia de comunicação e comercial e de marketing, considerando tantos públicos diferentes que têm interesses diferentes, timings diferentes, que a gente também fica imaginando assim, o comprador, ele tem muito tempo, mas o corretor, ele precisa vender, o boleto vai chegar para todo mundo. Então, assim, como que é para vocês entender essas necessidades, como a gente foi falando, né? Entender e sanar as dores de públicos tão diferentes, com objetivos tão diferentes também, né? Eu acho que a construtora conseguir entender isso, assim, né? E ouvir todos os públicos, né? Tratar todos os públicos com a relevância que eles têm, né? Já parte aí de um bom caminho para o sucesso, né? Porque é muito importante a gente escutar, né? Mais do que a gente falar, a gente escutar. Ouvir o que essas pessoas estão nos dizendo, né? Então, muitas vezes, depois que um produto ele já está desenhado, claro, tu tem determinadas restrições, mas para os próximos produtos, né? O que eu vou fazer? Né? Ouvindo o feedback, ouvindo o que vem do mercado. Então, ouvindo os corretores, ouvindo o cliente final, ouvindo as instituições financeiras, né? Mas em termos de estratégia de comunicação, eu acho que é isso, né? A gente pensar como é que a gente acessa cada um desses públicos, como é que a gente se comunica e o que é importante para cada um deles, né? Para o nosso cliente final, a gente sabe, a gente quer resolver uma dor, a gente quer oferecer um produto que ele vai ali muitas vezes morar por anos da vida dele, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem com o nosso cliente, é encantá-lo, é mostrar o quanto o produto pode resolver aquele problema para ele. Para o corretor, a gente precisa desenvolver uma relação de parceria,
né? E acho que as construtoras que não entenderam isso ainda, elas vão ficar para trás, porque os corretores são parceiros, os corretores, eles estão no mercado e muitas vezes eles já têm um cliente em carteira que eles vão trabalhar, então é importante também ter esse relacionamento, entender qual é a realidade de cada corretor, né? Então criar essa rede com os corretores eu acho que é de suma importância, né? Então é isso, eu acho que cada estratégia, cada público, a gente tem que identificar o que ele precisa de nós, né? O que ele precisa da construtora para realizar um bom trabalho. Então, acho que é isso, é tentar ter uma comunicação direta, né? Efetiva, transparente e de mão dupla, assim, que ele se sinta também ouvido, né? Se ele for trazer alguma coisa, algo que o cliente colocou para ele, que a construtora tenha a sensibilidade de escutar, né? E eu acho que é aí que se constrói uma comunicação efetiva, né? Quando há transparência, quando há escuta, né? Quando há essa colaboração entre todas as partes, né? Então, quando a gente desenvolve um plano de comunicação, a gente sempre tenta identificar ali quem são os públicos e como a gente vai conversar com eles, o que é importante para cada um deles. São ações diferentes, na verdade, né? Então, costurar isso é que é o grande... É quando a magia acontece. Exatamente. Tá vendo a Lu falar e eu me lembrei que o pai do marketing antigamente chamava isso de propaganda e hoje ele chama de comunicação. Então, a comunicação é essa capacidade de entender aquele público. O que acontece? Do ponto de vista do desenvolvimento imobiliário, às vezes, isso está um pouco claro na cabeça do incorporador ou do loteador imobiliário, isso fica claro para ele. Outras vezes isso vai se construindo com o tempo. A gente vai chamando esses stakeholders no desenvolvimento do produto e a característica daquele produto, ela vai mudando na medida em que a gente vai construindo ele. Eu acho que a gente viu isso em alguns produtos que nós construímos, inclusive, Lu. Com certeza. A gente viu isso, né? O incorporador, ele tinha uma ideia de produto para um tipo de público. Legal. E a gente começa a construir essa ideia e começa a perceber que o público é outro. Né? Pela característica, pela localização, as imagens, o primeiro tiro de imagem começa a vir, a gente começa a trabalhar e começa a discutir, mas só um pouquinho, isso aqui faz sentido na vida deste público. E aí a gente começa a partir daí, tu percebe que o incorporador, ele precisa dessa ajuda. Não são todos os incorporadores ou loteadores que têm essa capacidade de perceber isso. Né? Ele é um empresário que desenvolve um projeto, que tem que cuidar, um projeto aí... ele chega a ter metade entre terreno e obra, a outra metade são impostos, comissão, e o desenvolvimento do produto tem uma dízima do percentual inteiro do budget, e é o que mais faz sentido na cabeça das pessoas, porque se eu envelopar mal o produto, eu desenvolver mal o produto e não contar uma boa história, eu vou errar. Então, este é o nosso trabalho enquanto consultoria e nós precisamos da ajuda da Lu, dos times de marketing, para a gente dar esse briefing, olha para o cliente, olha para a necessidade. Veja, essa comunicação, ela é clara, a gente vai ver em quais gerações nós vamos atingir, aonde na pirâmide de Maslow ele vai estar, o que ele consome, né? Quem é ele, da onde vem esse cliente, entendeu? E a gente consegue acessar e desenvolver o melhor produto. Mas eu gosto sempre de dizer que o desenvolvimento de produto, ele é vivo. Ele não é estanque. Às vezes ele pode ser estanque. Ele, olha, faz sentido fazer esse produto com esta característica e esse produto vai dar certo. Mas muitas vezes... É o menos comum, né? Às vezes a gente pede um tiro lá para a Lu, por exemplo, nos manda um tiro aí de como tu está imaginando essa campanha. Ela, só um pouquinho. Totalmente diverso do que a gente imaginava, dá para fazer mais coisas aqui, entendeu? Então é isso, eu gosto dessa dinâmica, essa capacidade de construir o produto e ele se desenvolvendo, né? O produto ele não é estanque, ele vem modificando. Ele não é engessado, ele não vem numa caixinha. Não é, o desenvolvimento ele faz isso, essa troca de profissionais qualificados, aí fica uma dica, né? Para o incorporador e para o loteador. Produto de sucesso é produto que tem time técnico bom. O time técnico tem que ser bom. Se ele sabe o que ele está fazendo, é sinal de sucesso. Perfeito. E tem uma questão muito importante, né, que às vezes a gente não para muito para pensar, né? Um empreendimento imobiliário, ele por si só talvez não vá mudar muito a cara de um bairro, mas no momento em que a gente tem um conjunto, isso vai mudando a cara do bairro, isso vai mudando a cara da cidade, e então assim, é importante
essa relação com a comunidade também, né? E tem alguns clientes que já se deram conta disso e que trabalham com a comunidade, né? Com o bairro ali onde está sendo inserido esse empreendimento. Ele vai gerar durante 2, 3 anos uma incomodação fenomenal. Vai ter caminhão passando na rua, vai ficar tudo embarrado, vai ficar ali um na caos. frente. Mas vai ter um produto no futuro que vai valorizar o bairro, que vai puxar para cima. E aí, daqui a pouco, no momento em que tu tinha uma casa ali, 2 casas, agora tu tem um prédio com 18 apartamentos, isso vai gerar uma necessidade de comércio local, de uma cafeteria, de uma padaria, de um restaurante. E isso vai mudando a cidade, né? Então, é muito importante a gente entender também que a comunidade é importante, né? E que a gente está inserido num ecossistema muito maior, né? A construção é o segmento que mais modifica as cidades, que mais modifica a vida das pessoas, né? Qualquer obra aí que a gente vê na rua aí, obra pública, obra privada, muitas vezes traz um transtorno na nossa vida, né? Então a gente precisa entender a importância disso, né? Então acho que a gente acabou não falando muito, mas acho que o público, a comunidade onde vai ser inserido o empreendimento é muito relevante também e precisa ser levado em consideração, até porque muitas vezes o teu cliente está ali. Está ali naquela própria comunidade, alguém que já mora ali, que está buscando um upgrade, que está, né? Então, isso é bem importante, assim, é um outro público que precisa ser considerado, assim, nas nossas estratégias e que é muito importante que os construtores também, que os incorporadores entendam isso, né? A importância da comunidade, das pessoas, enfim, do quanto esse ecossistema é complexo mesmo, né? Indo nessa tua ideia ainda, o nome disso chama-se gentrificação. Isto é, eu melhoro o bairro através do meu empreendimento. Então, eu faço um prédio com uma fachada bonita, uma fachada esteticamente bonita, o vizinho do lado olha e diz assim, poxa, esse prédio é bonito, eu tenho que arrumar minha casa. O outro diz, eu tenho que cortar grama. Aí o outro de trás, olha, eu vou construir um prédio tão bonito quanto este. Porto Alegre viveu esse fenômeno da gentrificação, né? São prédios cada vez mais com fachadas mais estéticas, mais ativas, com mais volumetria. Isso vai tornando a cidade mais bonita, mais agradável. E se tem prédios bonitos aqui, eu arrumo a praça. Então, isso contagia a comunidade. Contagia. Então, é isso, a construção civil, ela se presta para isso. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre construção civil, tem 2 aspectos que, para mim, são muito relevantes. Primeiro, quem desenvolve os municípios e as cidades são os incorporadores e loteadores imobiliários. Eles vetorizam a cidade. É evidente que, sob a égide do plano diretor, mas é eles que decidem o produto que vai ser colocado ali, a fachada do produto, as lojas, o comércio. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, quem chega primeiro nos locais são os incorporadores e loteadores, para depois as pessoas chegarem, para depois o comércio chegar, para depois as lojas e os bancos e os mercados, enfim, toda a infraestrutura chegar. O município ele tem essa responsabilidade de organizar um pouco essa bagunça, organizar um pouco essa impetuosidade do incorporador, por vezes, e ele regula isso, né, através dos mecanismos legais. E assim a cidade vai se desenvolvendo. Por exemplo, Porto Alegre foi construído com solo criado pela construção civil, como é que as desapropriações foram feitas, como é que as ruas foram abertas, são compensações. Quando muito bem feito, a gente tem uma cidade que flui, né? Então, o sistema viário é muito importante. E, por fim, não mais ou menos importante, é uma coisa que para mim é muito clara, Brasil e mundo afora, as grandes cidades são percebidas pelos seus grandes empreendimentos. O que seria a Malásia sem o Kuala Lumpur? O que seria, por exemplo, Dubai sem seus grandes arranha-céus, né? O que seria, por exemplo, de Balneário Camboriú, né, sem as suas construtoras? Então, essa referência. Uma construtora aqui em Camboriú, eu acho que em 2010, 15, não me lembro quando foi, ele trouxe a Sherwin. E a partir dali, Camboriú foi vista pelo mundo inteiro, seus prédios, enfim. Podem haver críticas em relação a isso? Tudo certo. Mas a construção civil, ela vetoriza e ela traz crescimento e riqueza para as cidades. Ela ajuda a cidade a ser melhor. Bom, tem um tema que a gente não tem como fugir muito, especialmente para quem lida com comunicação, que é a tecnologia, né? Então, eu queria entender
de vocês. A Lu trouxe ali no início, né, falando, poxa, hoje os consumidores têm o mundo na mão e isso pode afastar um pouco ele lá do plantão de vendas, ou do decorado, que daqui a pouco afasta um pouco a questão do encantamento, enfim. Queria entender de vocês de que forma a tecnologia, porque eu não estou aqui para demonizar a tecnologia alguma, muito pelo contrário, ela está posta e temos que conviver com ela. Então eu queria entender de vocês como que a tecnologia é aliada de vocês nesse processo comunicacional dentro do marketing imobiliário. Ela é muito aliada, ela é muito importante, né? Hoje em dia a gente está falando aí em cada vez mais a gente precisa otimizar os investimentos, né? Então, assim, antigamente a gente tinha assim, vou fazer um VT, vou rodar lá no canal tal, vou botar um anúncio no jornal tal. E hoje em dia a gente consegue, com a mídia digital, atingir um público muito maior, muito mais segmentado por muito menos, né? Então, ela com certeza é uma grande aliada, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante é que as consultoras e os clientes, enfim, que elas nunca se esqueçam de que o mais importante, o momento mais importante é quando o cliente está na tua frente. Quando ele está na frente do corretor, quando ele está no plantão de visitas, quando ele visita a obra. Então, assim, o trabalho da tecnologia, né, e da comunicação, da mídia digital, é atrair as pessoas, fazer elas tomarem conhecimento. Mas nada substitui a experiência, né? A questão, a gente sempre trabalha sempre no plantão de vendas, assim, questão de olfativa, né? De ter uma boa experiência, de quando a pessoa vai lá visitar o decorado, de a gente garantir que todo o acesso até o apartamento decorado esteja limpo, esteja agradável. Visitar a obra não é legal, não é bonito, não é assim super inspirador, mas a gente precisa fazer com que no momento que o cliente chega, né, na obra, seja lá uma obra que já está pronta, um imóvel que já é usado, que ele tenha a melhor percepção possível, que ele seja impactado positivamente, né? Então, nada substitui a questão do olho no olho, a questão presencial, né? E muita gente, hoje em dia tem construtoras que inclusive incentivam os corretores, né? Não, faz visita virtual, né? Às vezes o cliente mora longe, não, faz uma chamada de vídeo, mostra o empreendimento e tal. E isso é legal, porque facilita muito, né? Então, principalmente aí tem regiões, por exemplo, a Serra Gaúcha, né? Gramado, Canela, tem muitos clientes de fora, né? A maioria dos clientes às vezes não está ali, né? Quer comprar um imóvel para ir passar as férias ou para investimento, enfim. O litoral também deve acontecer a mesma coisa, né? O litoral também, né? Então, assim, essas ferramentas são muito importantes, tá? Para a gente ir trabalhando o cliente, para a gente captar o cliente, para a gente ir trabalhando ele. Mas é muito importante também a questão pessoal, né? Fazer uma ligação para o cliente, conversar, tentar marcar uma visita, enfim, trazer ele para a realidade do produto, assim, eu acho que nada substitui, né? Basicamente, a gente fala muito isso e a gente defende muito isso em termos de coletiva como um todo, né? Em todos os nossos produtos, que a tecnologia é um meio, né? Ela não pode ser o fim, ela não pode ser a finalidade do nosso existir. Exatamente. Do ponto de vista da tecnologia, eu queria dividir em duas partes a minha resposta. Primeiro, tecnologia de dados, para que a gente tome a decisão mais assertiva. E isso é muito importante. Hoje a gente tem acesso a muitos dados. Né? Quando vem da internet e da presença online da maioria das pessoas, a propósito, eu abro um parênteses para dizer que as empresas que não são ponto .com são ponto fora. Né? Cada vez mais as empresas têm que estar dentro da internet e fazendo análise de dados. E os dados, às vezes, estão dentro de casa. Então, a gente tem dois problemas com dados, às vezes, que o incorporador, o loteador, acaba sofrendo um pouco. Primeiro é acessar os dados, está espalhado, esses dados estão espalhados. E segundo é fazer uma análise correta dos dados. Então, a gente dizia que o banco de dados, ele não pode se tornar um bando de dados. Não, porque eles por si só, ou todos eles juntos, apenas por ser um bando de dados, não diz nada. Exatamente. Se tu não analisar e não tomar decisões a partir do que esses números dizem, né? E um segredinho começa a tomar decisão baseada em poucos dados. Começa a olhar poucos e vai te acostumando a tomar grandes decisões baseado em
em muitos algoritmos também é ruim. Tu vai acabar te perdendo, enfim. Mas Até porque quando tu faz isso, né, Luciana, tu foge um pouco do que tu tem defendido, que é esse encantamento da emoção. Exatamente. E esse contexto, ele não tem dado que tem um grau elevado de subjetividade, exato, é evidente, como é a relação das humanas, né? No final a gente tem uma relação de humanas. Claro. O incorporador, às vezes, ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele é das científicas, é dos números, economista, vem da contabilidade. E a questão das humanas aqui é muito importante. Bom, então, de novo, análise de dados é muito importante, a gente tem farto dados dentro de casa, a gente pode comprar esses dados, a gente pode contratar pesquisas externas que não são conclusivas, mas elas te dão um panorama, um desenho para que tu possa tomar uma decisão baseada em números. Esse é um ponto. O segundo ponto da tecnologia, a tecnologia que os clientes hoje conseguem acessar nos plantões de vendas. Por exemplo, basicamente, quase todos os nossos últimos plantões têm uma sala de imersão, onde o cliente fica numa sala como se fosse uma sala de cinema e ele é imerso por tudo aquilo que está sendo concebido pelo produto. Então, essa é uma experiência de tecnologia. Alguns empreendimentos têm um totem, que ele vai clicando ali e ele vai tendo outros tipos de experiência, né? Então, nós temos, além de salas imersivas, a gente tem totens, nós temos inteligência artificial hoje para o mercado imobiliário, trabalhando com mobília, enfim. De sorte que existem inúmeras ferramentas. O que a gente tenta hoje, e o que a Lu falou, é muito importante. A gente tende, eu acho que está voltando agora a ficar muito no digital. Existe um grupo de pessoas, sim, que gosta dessa parte mais digital, dessa parte mais lúdica. Mas, de vez em quando, a gente tem que pegar alguém pela mão, o corretor, sobretudo, que é o nosso grande stakeholder, e chamar ele, olha só, está na hora de chamar esse cliente para tomar um café. E a gente tem no plantão de vendas locais próprios para isso, entendeu? Para sair um pouco dessa questão só de tecnologia. Bom, a gente infelizmente precisa terminar, precisa encerrar, porque eu tenho certeza que se dependesse de vocês, especialmente que são quem dominam o assunto, a gente teria temas aí, assunto para mais umas 2 horas de conversa. Mas eu queria que de uma forma breve, então, para a gente encerrar de uma forma talvez bonita, né, para a gente fechar esse conteúdo compartilhado, o que não pode faltar numa estratégia de marketing imobiliário? Eu acho que a resposta do Luciano eu já sei. Acho que escuta e sensibilidade. Legal. Né? Porque se a gente quer pegar as pessoas pela emoção, a gente tem que entender o que vai gerar essa emoção. Né? Então, essa coisa de escutar o mercado, de entender o mercado são pessoas. Né? O mercado não é um bando de máquinas. Bando de máquinas, né? O mercado são pessoas. E acho que quem consegue entender as pessoas, ter a sensibilidade de se conectar com elas, com as necessidades delas, está na frente. Legal. Com certeza. Luciano. Contratar B2B para... E a Melo para marketing. Eu trago a Melo junto, é verdade. Mas, de novo, se eu pudesse resumir tudo isso, que não pode faltar numa estratégia, até eu vou olhar para a câmera, aquela ali, né? Aquela ali é tua. Até eu vou olhar para aquela ali, para não faltar contar uma boa história. Não adianta fazer um empreendimento imobiliário, um loteamento, de novo, um prédio, sem ter um porquê, sem contar uma boa história. É isso. As pessoas querem morar, querem estar vivendo em algo que faça sentido para a vida delas. E se a gente conseguir dar essa resposta, a gente vai conseguir ter sucesso. Perfeito. Sempre. Morar em tijolos empilhados, todo mundo empilha tijolo, todo mundo constrói, todo mundo... Tem muita gente fazendo isso. Agora, quer se diferenciar no mercado? Conta uma boa história. Fala um porquê tu está fazendo isso. E aí sim as pessoas vão se encantar. Afinal de contas, comunicação é exatamente isso, né? Seja o marketing, a publicidade, o jornalismo, nós comunicadores vivemos de contar histórias. Então, construtores, bebam da nossa fonte. Corretores, bebam da fonte da comunicação. Porque o que a gente faz realmente é sempre contar histórias. Então, muito obrigada, Lu, muito obrigada. Luciana e Luciano. Me xará. Muito obrigada pela presença de vocês, especialmente pelos compartilhamentos aqui, que foi muito interessante a gente conhecer mais esse mundo de vocês. Nós que agradecemos aí pela oportunidade. Prazer.
Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. E não esqueçam, nosso recado final, sempre o mesmo. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Espero na semana que vem. Tchau, tchau.